uma notícia. A obra do Florestan Fernandes é uma obra que se dedica a compreender o modo, né, como a sociedade capitalista, moderna, né, foi estruturada no Brasil. Ele empregou uma metodologia histórica, né, no sentido de reconstruir o modo como as instituições do Estado e do mercado, né, desembarcaram aqui no início do século XIX e se plasmaram com as formas econômicas coloniais e se plasmaram com a cultura colonial. Então, nesta medida, primeira coisa de saída, né, o Florestan Fernandes nos convida a olhar para o Brasil de verdade, como o Brasil é, ao invés de trazer um modelo, né, teórico pré-concebido, típico das economias liberais, que diz assim, todo mundo vai agir para tirar o maior lucro com o menor prejuízo, os sujeitos são meio que embaralhados na sociedade, em toda a sociedade que começa, tem igualdade, não precisamos olhar para a história delas, não precisamos ver como as pessoas foram formadas, apenas temos que tocar o barco econômico, né? Então, a primeira coisa é que a obra do Florestan Fernandes, já no início, nos pressupostos, nos postulados, desautoriza essa forma de raciocínio desvinculada da história das sociedades. Isso é uma... Eu lembro, ele vivia dizendo, né, que o intelectual precisa ter cuidado com o que vai ser feito com o que ele escreve. Isso era uma forma de pensar a relação entre ciência e política, uma forma muito original, por sinal, com ecos, né, de Max Weber, mas, de qualquer forma, algo que expressava a originalidade dele. Essa, possivelmente, senhor Laurez, é a principal razão pela qual se tenta esconder a obra do Florestan. A obra do Florestan é disfuncional no sentido econômico, mas é uma obra bastante funcional no sentido político e social, no sentido de se formar uma sociedade boa, uma sociedade onde as pessoas possam viver bem. Esse era o interesse do Florestan Fernandes, um interesse humanista, brilhantemente servido pela sociologia, e que é o interesse de qualquer política razoável, eu penso, né, nesses termos. Então, vamos lá. Primeira coisa, ele já planta, né, um ponto sem retorno no início, na postulação, na premissa, né? E aí ele vai mostrar como a sociedade que se desenvolveu aqui a partir do início do século XIX, né, é uma sociedade que aprendeu a fazer um jogo de interno e externo, aprendeu a ter uma relação com o exterior, desenvolvendo classes dominantes aqui dentro, sem, entretanto, prescindir das formas de dominação e das relações econômicas consolidadas no período colonial. Isso é a coisa mais interessante do mundo, porque ele está mostrando como uma sociedade profundamente hierárquica, baseada na escravidão, né, entra em integração com um modelo institucional baseado na Revolução Francesa: liberdade, igualdade, fraternidade, democracia. Então, aí vem aí ele começa a resolver a nossa charada, ou seja, como é que nós vivemos falando de igualdade, como é que nós vivemos promovendo igualdade, como é que nós vivemos botando dinheiro em muita coisa aí para promover a igualdade, né? E a sociedade não, vamos dizer, parece render pouco nessa direção. Os preconceitos são reiterados, a gente vive reencontrando eles de modo metamorfoseado. Quando você empurra eles daqui, eles reaparecem ali. Ele está chamando a atenção da gente para o fato de que isso está na estrutura